Está começando agora mais um Equilíbrio Cast e hoje a gente está aqui animado porque criar oportunidades com estratégias simples, na minha mente, não sei se é muito simples assim, então eu tive que trazer um especialista para me falar sobre isso e hoje o nosso convidado é Johnson Apolinário. Ele é especialista em atendimento ao cliente, vendas, ele vai explicar depois direitinho sobre isso. E hoje, mentor de empresários. Bem-vindo, meu amigo. Meu querido amigo. Mas que honra estar aqui. Que honra de verdade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu posso dizer que um dos motivos de eu estar aqui, com todo esse currículo que ela disse, né? Foi por causa dessa... Ah, gente! dessa linda que está na minha frente aqui, dela e, lógico, do maridão dela, né? Sérgio Piccoli. Então, assim... Que orgulho! Você é uma das razões pelas quais toda essa trajetória na minha vida aconteceu. Então, tá aqui com você num podcast, assim, não tem preço. Eu tenho um orgulho. Gente, você não tem noção. Eu acompanho, eu chamo ele de menino, depois você conta pra gente sua idade, que eu tô vendo os cabelinhos brancos ali, ó. Mas eu chamo ele de menino porque eu vi esse menino voar e a gente acompanha as coisas que ele tá fazendo. E essa semana, Johnson tava dando uma palestra no MBA, na faculdade, Pio 12, lindamente. Falei, não, gente, vamos pro podcast, vamos conversar, vamos entender o que é isso. Conta pra mim o que você tá fazendo. Assim, eu sempre falo com você isso, a gente fica super orgulhoso de ver como você cresceu, como você está voando, isso é muito legal. E a autoridade que você fala, né, sobre venda, sobre esse atendimento ao cliente, eu vejo, vira e mexe, às vezes não dá tempo de ver muita coisa, mas eu vejo as pessoas, né, comentando que fez o curso com você e as pessoas estão voando e eu estou achando isso incrível. E me chamou a atenção essa história de criar oportunidade com estratégias simples. Ai, gente, a vida precisa de leveza e simplicidade. Então, conta aí, conta para mim, conta para a turma aí que está assistindo o Equilíbrio Cash. Quem é Johnson Apolinário? E depois a gente segue para a história das estratégias simples, que eu estou super curiosa. Tá, na verdade, quem é Johnson Apolinário? Eu sou um sonhador. Eu sou um cara que sonha e que conseguiu usar todas as dificuldades e situações que vieram de tempestade como uma mola propulsora. Uau! Se eu puder resumir, né, eu falaria isso, né? Eu acho que vai muito nessa vibe, né? E eu queria iniciar esse momento também contando uma história. Adoro. Pra gente entender o que aconteceu, né? Uhum. O que aconteceu comigo. Imagina comigo. A historinha é uma historinha, né? A história é a seguinte. Ele era muito pequeno e simplesmente aconteceu uma tragédia. Os pais dele foram mortos de uma forma devastadora. Devastadora. E aí, aquele leãozinho foi pego pelo pai aqui no pescoço e ele foi jogado no mato para que fugisse, né, daquela barbárie que havia acontecido. O pai também foi morto. Só que o que aconteceu? Aconteceu que logo depois, passado poucos dias, passou ali uma manada de ovelhas. E essas ovelhas, elas viram e ficaram assustadas, porque era um leãozinho, né? Mas uma delas se sensibilizou e acolheu como filho. Aquele leãozinho passou uma vida. Uau. Uma vida achando que ele era uma ovelha. Até por diversas vezes, né, se confundia, porque ele fazia bé. Ele fazia bé também, né? Só que, num dado momento, enquanto ele já estava grande, né? Ele já estava grande. Aconteceu que passou ali assim, vários leões, né? E acabaram com todas as ovelhas. E aquele leão assustado, né? E, cara, se acabou com as ovelhas, vai acabar comigo também. Mas chegou o líder do grupo, o alfa, né? Fechou a cara assim pra ele, né? Olhou no olho dele e falou assim: que merda é essa? Tu é um leão.
pegou ele pela juba assim, e ele todo assustado e levou ele no rio mais próximo, na lagoa mais próxima. Só que aquele leão, pela primeira vez, ele viu um par, alguém que era realmente igual a ele. Só que quando ele colocou, ele levou um choque. Por quê? Que ele pôde ver o reflexo. Porque ele percebeu que ele não era uma ovelha. Por mais que ele fosse um leão, ele via tanta ovelha que na cabeça dele ele se via como uma ovelha. E aquele leão pegou parte das ovelhas que ele havia despedaçado e tuchou boca dentro. E ele não... devia ser vegano, né? Até aquele momento, né? Só que aconteceu algo impressionante. Quando o sangue começou a entrar dentro, aconteceu que naquele momento, por um momento, a essência daquele leão foi ativada de novo. Uau. E aquele leão começou a mente dele processou de uma maneira que ele nunca havia feito antes. E num momento assim de muito êxtase, ele... Adoro! Uau! Por quê? Porque naquele momento não tinha como esconder quem ele era. Por que eu contei essa história? Porque essa história é a minha história. Uau! Por muitos anos eu vivi achando que eu era uma ovelha. As pessoas falavam para mim, olha, você não pode mais porque você só pode ir até aqui, né? Uau. Porém, as tragédias e situações difíceis me fizeram. Foi como se fosse a carne entrando na boca. Só que, quando eu pensei que ia me matar, elas ativaram algo na minha mente que foi espetacular. Então, assim, para você que está aí, né, vendo a gente, né, aqui, se você sair daqui com a resposta, ou melhor, se você entendeu que a próxima frase que eu vou falar, eu acho que a gente já pode acabar o podcast aqui. Eu ia falar agora, gente, ó, já podia acabar agora, já adorei. Já podia acabar agora. Mas eu quero saber mais. Você quer saber como criar oportunidades através de estratégias simples? Cara, eu fico até emocionado porque a frase é a seguinte, uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Uau! Repete agora falando para quem está ouvindo. Uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Uau! É isso. É sobre isso. É sobre isso. Mente desbloqueada. Como é que você tem feito? Como é que você tem feito por onde você está andando? Que eu sei que você tem você tem esse vendas na veia, né? Uhum. Eu vejo isso desde quando te conheci. Não só na veia, mas nos olhos, né? A paixão por vender. Sim. E eu ouvi de você, acho que você foi a primeira pessoa a falar sobre isso para mim há muitos anos atrás, que vender é dar a oportunidade pro outro, né? Então você não está fazendo um favor, assim... Sim. Você está dando oportunidade para o outro. Eu achei isso tão interessante. De vez em quando eu lembro disso. Porque eu não tenho essa coisa ainda, né? Sobre vendas. Nunca foi muito minha praia. E aí, quando isso reverbera na minha mente, né? Uhum. Que vender, você está dando oportunidade para alguém ter acesso a algo. Eu achei isso incrível. Quem olha para mim hoje, acha... Cara, esse cara nasceu assim. É um dom. O que não é verdade. Eu era péssimo. Eu era um vendedor péssimo. Sabe por quê? Porque nas vendas, eu costumo dizer que a metade do caminho para se ser um vendedor de sucesso e com performance é autoconfiança. O quanto você confia em si mesmo e o quanto você confia na entrega que você está fazendo. Então... por mais que eu tinha facilidade de me comunicar, um vendedor que se comunica, uma pessoa que se comunica bem, mas não confia em si mesma, não passa segurança. Porque as pessoas, na verdade, elas vão comprar de quem elas confiam.
ou de quem passa segurança para elas. Mesmo que você não tenha, às vezes, o melhor produto, o melhor serviço do mundo, mas se você conseguir transmitir confiança, a probabilidade dessa pessoa adquirir é muito grande. Isso não quer dizer que você vá se manter no topo, porque se você não oferece algo de qualidade, né, você pode até abrir a porta, mas você não vai se manter, né, com aquela porta aberta se a sua entrega não for a melhor, né? Então, no que diz respeito a essa situação, o que eu entendi? Eu entendi que quando eu vendo, tem a ver sobre resolver um problema do outro. O que acontece é que nós fomos treinados a achar que vendedor é alguém chato, é alguém que vai ficar me empurrando alguma coisa, que vai me convencer a adquirir algo que eu não quero, que eu não preciso. Né? Na verdade, esse tipo de vendedor não é o vendedor profissional. Entendi. O vendedor profissional é aquele, né, que consegue criar produtos e serviços que façam a diferença na vida do seu cliente e gerem uma experiência, a ponto desse cliente nem lembrar, às vezes, do produto. Sim. E você está falando aí, eu me lembro de alguns vendedores que passaram pelas nossas vidas, né? Família, coisas específicas, e que a gente lembra mais do vendedor, né? Porque o cara tinha tanta confiança, ele tinha tanta propriedade daquilo que ele estava falando, que nos convenceu em algum momento de algo que foi fantástico depois, né? Isso é muito legal. E quando você fala aí sobre vendas, atendimento ao cliente, como é que é isso? Porque, assim, Espírito Santo tem um negócio, assim, né, encruado, assim, não é lenda urbana. A gente tem... Cultural. É cultural, né? É cultural. Existe um negócio, assim, no Espírito Santo que, quando eu tô fora daqui, as pessoas falam, olha, eu gostei muito do Espírito Santo, mas o pessoal atende mal lá, né? Morro de vergonha. Mas é verdade. Sim. É claro, eu não estou generalizando, não estou dizendo que é o Espírito Santo inteiro, não estou dizendo que são todas as empresas, mas, a gente leva um nome aí pelo Brasil afora de mau atendimento em várias áreas. Como é que você lida com isso? As pessoas que te chamam, né, para poder tratar, como é que você lida com isso? Tá. Falando de atendimento ao cliente e usando essa situação cultural mesmo do Espírito Santo, eu falo que é cultural porque eu percebo que não é algo que acontece isolado. Por exemplo, você vai fazer um processo seletivo hoje, o processo seletivo que você vai fazer, as pessoas que vêm para as vagas, né, elas já vêm com essa predisposição. Aí tem uma coisa, né? Tem a situação de que a pessoa, tipo assim, as pessoas vêm dessa forma, o empresário também, ele não está preparado para fazer processo de contratação. Ele não avalia, por exemplo, inclusive esse é um dos serviços que eu estou oferecendo hoje também, que é ajudar o empresário a criar um processo de contratação, né? A gente devia olhar o perfil do cliente para a vaga, o perfil comportamental do cliente, não, do vendedor, no caso, para a vaga, né? E várias outras coisas que simplesmente a pessoa, o empresário, ele não faz. Uma sacada que eu dei, inclusive, para um empresário que eu estava dando mentoria esses dias, né? Ele usou uma frase assim: nossa, como é difícil contratar gente. Eu olhei assim... Difícil pra quem, cara pálida? Aí na hora, tipo assim... crença limitante das pessoas, quando a pessoa vem, tipo assim, chega a me dar a coisa, não tem? Eu olhei assim, mas tá difícil pra quem? É pra todo mundo, você vai falando e tal. Aí eu falei assim, sabe de quem é a responsabilidade? Ai, que dor. Sabe de quem é a culpa? É sua. Mas por quê? Porque você só contrata quando você tá com a corda no pescoço precisando resolver aquela vaga. Imagina se você tirasse um dia no mês e nesse dia específico você vai
fazer um processo de seleção contínuo, ou seja, todo mês você vai fazer um processo de seleção. Porém, se o quadro já está completo. Mas é como se fosse aqueles olheiros do futebol que sai o Brasil todo, o mundo todo, para encontrar as peças chaves para o seu time. Então, você é como se fosse aquele olheiro. Você já tem o time completo. Mas imagina comigo se você consegue encontrar os Neymars. Caraca, que timão, hein? Que ia montar, hein? Verdade. Não é? Eu nunca pensei sobre isso, é verdade. Você encontrar as pessoas-chave para cada vaga. Mas vamos dizer que o seu quadro está completo e você não quer mexer. O seu banco de dados é um banco de dados altamente qualificado. Quando você vai depois buscar um profissional, você já não vai buscar um profissional para ver se vai... tá precisando, mandei alguém embora, alguém precisou sair, morreu alguém, eu tenho que contratar. E aí o primeiro necessitado que vem, porque eu preciso resolver o meu problema. Só que ao invés de você resolver o seu problema acabando com a sua operação, você já tem um processo criado para que você não tenha problemas em relação a isso. Legal. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. E de fato, acho que os empresários não têm essa... cultura. Essa cultura, né? Porque, assim, ninguém... Eu penso enquanto empresária, você gostaria mesmo de não ter turnover, né? Sim. Pra ficar eternamente lá com o cidadão, porque... Você vai treinando, a pessoa vai ficando, mas realmente, esse é o banco de dados, o banco de talentos, né? Sim. Que legal. Muito interessante isso. E, de fato, essa questão no Espírito Santo, ela é muito cultural. Essa coisa do atendimento, né? A dificuldade aí que a gente vê do atendimento ao público. Quer ver uma coisa que eu percebo que é, assim... O que acontece? O que acontece é assim, normalmente a pessoa, culturalmente, ela é criada pelos pais para fazer um tipo de faculdade. E aí, pelo fato de ela não ter conseguido fazer a faculdade que ela queria, ou o curso que ela queria, ela precisa de dinheiro. E aí ela vai ser vendedor. Só que ela está naquela vaga ali, provisoriamente, porque na cabeça dela... né? Ela precisa de algo melhor. Ela precisa de algo assim que vá dar uma posição para ela. Só que o que acontece é assim, vamos dizer que essa pessoa foi lá, não gosta de venda, mas está precisando de dinheiro, ela entra na sua empresa para trabalhar para você. Por ela não ter a noção do quanto que aquilo é importante, ela acaba tratando o seu cliente de qualquer maneira. Por quê? Porque o ato de você chegar e vender é um ato que acontece antes de você chegar lá no seu local de trabalho. Sim. É algo que acontece internamente. Se você não tem, por exemplo, inteligência emocional, não sabe lidar com frustrações, você vai levar para o seu trabalho tudo aquilo que você não conseguiu lidar. E aí, os empresários também não têm um processo contínuo de crescimento de pessoas, porque eles estão focados em oferecer o seu produto ou serviço e receber o dinheiro, né, pelo seu produto ou serviço. Sim. Mas o que eles não sabem, o que eles não entendem é que eles não lideram coisas e nem processos, eles lideram pessoas. E aí, por eles não ter essa noção, eles não investem, né, nessas pessoas, porque se tem o entendimento de que imagina se eu investir nessa pessoa e daqui a um mês... Como eu já ouvi isso. Daqui a um mês... ela foi embora? Ela vai embora. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora é a quantidade de clientes que passou pelo seu estabelecimento, foi tratado mal por aquele cliente, nunca mais vai voltar e ainda vai falar mal da sua marca. Eu gosto de dizer o seguinte, quando eu ouço assim, imagina se eu investir nessa pessoa e ela foi embora. E eu falo assim, imagina se você não investir e ela ficar. Eu gosto disso. Sim. Se eu investir, ela foi embora. E se você não investir, ela ficar? Esse é o problema. E não tem jeito, as pessoas acabam, quando não tem, né, não tem esse desenvolvimento, né, a empresa não proporciona esse desenvolvimento,
A frustração, claro, vai passar pro cliente. Não tem jeito. É o que Vai passar. acontece. É o que a gente acaba amargando na ponta, Uhum. né, de um serviço mal prestado. Infelizmente. Eu fico... Quando eu ouço isso fora, eu falo, poxa, né, não, gente. Mas no fundo eu tô assim, é verdade. Eu queria até defender o Espírito Santo, mas não tá dando. Mas tudo bem. A gente precisa de pessoas como você para trazer essa clareza, né? Só que aí, de pensamento só que aí e- essa pessoa que tá lá fazendo mau atendimento porque brigou com o marido em casa, né? Dormiu de calça jeans, a mulher, Nossa! né, ou coisa do tipo, essa pessoa, ela, vamos dizer que ela sai dali porque ela resolveu fazer uma faculdade, alguma coisa, né? E aí vamos dizer que essa pessoa se forme em engenheira. Agora ela é engenheira. Olha que maravilha. Quando ela sai da faculdade, ela se pergunta assim: como é que eu vou vender? O que ela não sabe é que as vendas, tudo que é nesse mundo capitalista que vivemos, tudo funciona através de uma troca de venda. Eu vendo para você, você me entrega aquilo que eu, no caso que eu comprei, né? Então tudo passa por esse viés. E aí, por você crescer aprendendo desde criancinha de que, os pais, você vai ser vendedor? Vai ser vendedor a vida toda? Sim, eu vou ser vendedor a vida toda. Aí a pergunta é, que tipo de vendedor que eu vou querer ser? Porque, entrando um pouco sobre o tema, né, que a gente abordou, né, hoje, por que eu dou treinamento de vendas? Eu dou treinamento de vendas porque eu decidi amargar o orgulho, pegar uma caixa de trufa de chocolate e ir pra rua fazer o simples de forma profissional. Eu já tinha formação em coaching. Eu já tinha uma experiência vasta com vendas. Que legal. E já tinha tudo isso. Porém, existiam coisas na minha cabeça, né, que não funcionavam. Por isso que eu falei que uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Porque por diversas vezes nesse processo, né, de transformação e de desbloqueio de mente, foi como se fosse uma sanfona. Eu ia lá em cima e aí, ia lá embaixo. Eu ia lá em cima e eu ia lá embaixo. Eu ia lá em cima e eu ia lá embaixo. Por exemplo, por que eu referenciei a Karine, né? Ela chegou num momento muito, muito ímpar na minha vida, porque eu trabalhava num regime de CLT, né? E na época aconteceu algo muito interessante, porque eu não conseguia simplesmente não contratado, não, eu não conseguia avançar de cargo. Por quê? Porque eu fazia e ninguém me valorizava. Aí o meu colega do lado avançava, o outro avançava. E aí chegou a Karine e o Sérgio na minha vida, né? E num dos momentos ele falou, rapaz, vamos fazer um curso, mas John, vocês não vão precisar nem pagar, tá? A gente tá fazendo um teste, um experimento aqui, que foi o Família de Alta Performance, né? Só que no trabalho onde eu trabalhava, eu trabalhei num lugar onde trabalhava com menores infratores, né? Só que era referência na América Latina, e eu passei praticamente quase 5 anos, eu meio que me formei em psicologia por osmose. Por quê? Todo dia vivência. eu participava de reuniões socioterapêuticas, ou seja, assistente social, terapeuta, psicólogo e tal. E quando eu percebia que o menino tinha um problema, aí eu quietinho, né? Porque eu entrei como agente socioeducativo lá, né? E eu ficava assim, cara, eu acho que eu tenho o mesmo problema desse menino. Essa fase me trouxe uma coisa, me trouxe o entendimento de que eu tinha um problema aqui. Sim. Beleza. E aí, só que esse problema é como se fosse aquela nuvem de poeira que você vai jogando pra cima, que você não sabe. Eu só sei que eu sabia que tinha um problema. Só que aí quando a Karine entrou na minha vida, né? Ela chegou num momento lá da vida dela, né? Acho que 1 ano depois que a gente se conheceu, mais ou menos, ela chegou e falou assim, nossa, eu tô fazendo algo assim extraordinário, tô aprendendo uns negócios de marketing digital, uns negócios, né? Eu falei, Ai, que né? fase. Tô aprendendo. Eu falei, poxa, que legal.
E aí eu falei, não, me conta mais, o que é isso? Mas, paralelo, ela fez uma formação em coaching, fez formação em master coach, fez formação em um monte de coisa, né? E aí ela falou assim, John, eu quero que vocês participem aqui desse curso aqui. Uma das estratégias que ela me deu foi o seguinte, foi identificar crenças limitantes. Cara, libertador, ali começou o processo, todo esse processo na minha vida, cara, naquele momento. Por quê? Eu lembro que você pediu assim pra gente identificar uma crença e anotar essa crença pelo menos umas 50 vezes e passar pelo menos uns 30 dias falando. Uma das crenças que eu identifiquei é que eu sempre travava quando eu estava na frente, por exemplo, dos meus superiores lá no trabalho, né? Ou seja, eu não passava confiança. Uhum. E aí as outras pessoas eram promovidas. Sim. E eu não. Só que nesse processo foi um momento que eu falei basta. Mas sabe como que eu cheguei nesse momento do basta, do falar chega? Foi no momento em que eu identifiquei a crença. A crença era assim. Porque toda crença limitante, ela vai se manifestar na nossa cabeça através de uma frase. Uhum. É a verdade absoluta nossa. Isso, né? aí a frase era assim. Eu sempre vou trabalhar para alguém. Uau. Lá no fundo, eu comecei a parar, pensar, e aí veio essa frase. John, você sempre vai trabalhar para alguém. Porque você não tem confiança para assumir responsabilidades maiores, então você sempre vai trabalhar para alguém. Aí quando eu identifiquei a frase, deixa eu ressignificar agora. E aí a frase foi assim, eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho com elas. Olha a diferença. Porque agora eu já não sou mais subordinado, agora eu sou sócio. Uhum. E aí o que acabou acontecendo? Eu passei 30 dias na frente do espelho e falando todo dia assim, ó, eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho com elas. Assim, é como se fosse imagina essa hora do leão, o sangue começou a acontecer um negócio aqui dentro da minha cabeça. E aí teve um momento, eu lembro até hoje, eu estava na cozinha lá do espaço onde os meninos ficam na escola, né? Eu estava puto da vida porque uma outra pessoa tinha sido promovida no meu lugar. E todo aquele sentimento ruim, e aquela dor, e aquele vitimismo também, porque eu era uma vítima perfeita, né? Vitimismo, não acontece, não sei o que e tal. Aí na hora me veio assim. Falei assim, Johnson, por que você está lamentando desse jeito? Você é maior do que essa vaga. Você é maior do que essa empresa. Você é maior do que tudo isso aqui. Na verdade, é uma honra para eles ter você como funcionário. Naquele dia, fez assim, puff. Aí eu falei assim, pronto. Eu vou fazer o meu melhor. Mas não vou fazer para ser promovido. Desisti. Não quero mais ser promovido, porque eu vou fazer tanta pressão na qualidade do meu trabalho que eu vou ficar insuportável. Falei assim, olha o que rodou na minha cabeça, que eu vou ficar insuportável. Vai ter um momento que vão ter que falar assim, nossa, infelizmente você é bom demais para estar aqui. E eu lembro que eu comecei a fazer o meu trabalho desse jeito. E aí, o que aconteceu? Passou 2 meses, os meus superiores falaram assim, nossa, aconteceu alguma coisa com você? Mas por quê? Rapaz, eu não sei o que você fez, mas o nível do seu trabalho elevou que é impossível a gente não perceber. Uau. Você vai ser promovido. Uau. E aí começou esse processo. Só que o problema é que a vida não se resolve assim. Uma vez que uma caixinha foi aberta e resolvida, várias outras caixinhas que nunca foram abertas se abrem, né? E aí, por exemplo, nesse trabalho específico, né, eu fui promovido mais 2 vezes. Eu fui promovido, por exemplo, porque era uma autarquia, né? Uhum. E contratado pelo governo, e aconteceu um problema lá na administração, que a empresa que eu trabalhava perdeu o contrato. Eu fui promovido enquanto o barco estava naufragando. Por quê? Porque a situação estava muito conflituosa, né? Muito problema, com muita pressão, e eles pensaram assim, né? Quem é que pode suportar toda essa pressão e ainda assim entregar resultado? Uau.
Foi isso que ele me falou, que o meu gestor me falou naquele dia. Ele falou assim, Johnson, aí imagina, o rapaz que não confiava em si mesmo e tal. E aí começou. Só que aí quando eu vim, aí eu saí de lá. Nisso que eu saí de lá, eu comecei assim, eu fiquei um tempo sem trabalhar para ninguém e tal. Só que não dava mais. Eu não conseguia mais. Foi justamente o período em que a Karine falou assim, Johnson, faz o seguinte, tem um negócio de marca digital que é muito legal, eu quero ter sua cara. E aí o que ela fez? Ela me cedeu um espaço, um computador no escritório dela. Ela tinha uma agência, né, de publicidade e propaganda. E falou assim, Johnson, fica aí. Toda tarde, eu ficava a tarde toda, por uns 6 meses. Toda tarde eu tava lá, Karine, por quê? Porque eu não sabia o que era aquilo. Mas eu comecei a ver conteúdos de empreendedorismo, conteúdos de marketing, de vendas. E aquilo foi me ativando. Eu falei, depois daqueles 6 meses, foi impossível trabalhar novamente de CLT. E aí só que o problema é que as pessoas, quando você começa a mudar, as pessoas não entendem. Minha família não entendeu, a minha esposa na época não entendeu, ninguém entendeu. Entende? Por quê? Porque eu ainda tinha cabeça de CLT. Os resultados eram ruins, porque eu venho de uma história, né, de complexos grandiosíssimos a vida toda. Ou seja, eu acabando com a minha mente mesmo, né? E aí eu lembro que numa dessas, o meu carro acabando a gasolina pela milionésima vez na rua, né? Milionésima vez na rua, eu parei assim, falei assim, eu coloquei a cabeça assim no volante do carro e falei assim, não suporto mais. Só que eu falei, chega. Engraçado que toda grande transformação na nossa vida, ela começa com um basta. Eu não vou viver mais isso. E aí eu tomei a decisão... naquele dia eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu nunca mais vai faltar gasolina. Nunca mais. Tava desempregado, né? E todo mundo pressionando. E todo mundo, nossa, Johnson. O problema é que as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, tão talentoso, tanto potencial, né? Mas parece que não vai, né? Quantas vezes eu vi isso? Né? E aí, nesse ponto específico, né, aquele dia, era um Escort 94, branco. Eu cheguei e falei assim, e pensei, tá bom, Johnson, o que você sabe fazer? Semana passada, eu peguei uma sacola de fubá e vi que no dorso tinha uma receita. Eu fiz um bolo e deu certo. Já sei. O que eu fiz? Naquele dia, eu só tinha material para fazer um bolo, que era todo o dinheiro que eu tinha. Fiz o bolo, né? Na época. Fiz o bolo de fubá. E eu só tinha aquele dinheiro. Falei, tá, como é que eu vou vender um bolo de fubá? E aí, como é que vai ser? Se eu vendesse o bolo de fubá, não dá para comprar material para fazer mais. Só que aí, a sacada, né? Por quê? Eu tinha aprendido, né, de que se você usar algumas estratégias, você pode ampliar o alcance das vendas. Lembra que eu passei 6 meses lá ouvindo os caras, modelando os caras, ouvindo sobre empreendedorismo, sobre gatilhos mentais, sobre marketing digital, sobre funil de vendas. Eu aprendi tudo isso. Mas orgânico, né? Tudo que tinha orgânico no YouTube na época eu vi. Tudo. E aí, o que aconteceu? Eu lembrei, eu falei assim, já sei. Lá na igreja onde eu faço parte, amanhã é a escola dominical. Eu vou fazer o bolo. O que eu vou fazer? Eu fiz o bolo e levei pra lá. E aí eu cortei em vários pedaços e fiz assim, ó. Prova. Gatilho mental da reciprocidade. Eu falei, prova, papo. Nossa, Deus, que bolo gostoso. Rapaz, você acertou a mão. Encomenda. Tal. E aí eu falei assim, eu tô fazendo encomendas para entregar hoje à noite. Apenas 10 bolos. Gatilho mental da escassez. Apenas 10 bolos. E tô aceitando encomendas. E outra coisa, e eu só aceito pagamento adiantado. Até mesmo porque eu não tinha dinheiro para fazer os outros. Só que aí, o que aconteceu? Todo mundo, Johnson, beleza. Faltou quem queria, não tem? Faltou quem queria. Só que aí agora eu tinha um problema.
Como é que alguém que nunca fez bolo vai fazer 10 bolos para entregar? Pensa na loucura. Na loucura. Minha esposa, na época, né? Falou assim, o que é que você tá fazendo com a minha cozinha? Porque ninguém entende, né? Quando você tá nesse processo, ninguém entende. E o menino correndo pro lado, aquele negócio louco. E aí, cara, passei o dia todo, eu nem almocei. Passei o dia todo fazendo bolo. Mas à noite tava lá. Entreguei para todo mundo. E aí eu disse assim, eu estou aceitando encomendas para a semana. Olha isso. E aí começou. Uma semana depois, vendendo bolo, porque aí o que eu fazia? Eu ligava para as pessoas, né, entrava em contato com elas, vendia o bolo por telefone, levava alguns numa sacola, porque eu vendia no trajeto. Né? Eu ia vendendo no trajeto. Só que depois de uma semana o pessoal perguntou, deixa eu te fazer uma pergunta. Só tem bolo de fubá? Eu tive que aprender a fazer mais. E aí o que eu percebi? Eu percebi que dava muito trabalho. Fazer bolo, eu mesmo fazia, eu mesmo entregava, eu mesmo vendia, só que dava muito trabalho. Aí eu pensei em outras alternativas, que foi o bolo de pote, né? E aí eu fiz o bolo de pote, né? Porque eu pensei, o valor agregado é maior, é mais fácil de fazer, e eu consigo levar numa caixa uma quantidade maior. E aí fui. Pam, 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 pam. Só que aí, qual um outro problema? O problema é que quando eu passava, por exemplo, nas lojas para vender, né? A pessoa no outro dia não queria comer, porque já tinha comido naquela semana. E aí eu fui para outras praças, né? Outros municípios. E aí eu fazia uma rota. Só que me cansava demais. E o problema é que algumas vezes sobrava alguns porque eu pegava naquela rua que eu fui, nem todo mundo queria comer, né? E aí eu pensei, como fazer para maximizar o potencial da marca? Porque eu tinha aprendido que as pessoas elas vão lembrar da marca e muitas vezes elas não lembram do produto. Olha isso. E aí o que eu fiz? Na época do Facebook, eu fiz o seguinte, eu falei assim, eu vou colocar um nome nesse projeto, um nome que chame muita atenção, em que eu consiga criar conteúdo digital, né, para dar gratuito e condicionar a marca. E aí o nome dos bolos era Cake Dreams. Uau. Bolo dos sonhos. E aí eu ia pra rua, né, em diversos lugares e fazia conteúdos, os conteúdos que eu estava aprendendo de empreendedorismo e tal. E na época eu tinha um slogan, né? Porque, na verdade, eu estou falando tudo isso porque, mais do que bolos, eu vendo sonhos. Uau! Gente, entende? Eu perguntei para ele assim, como é que cria oportunidades com estratégia simples? Deu uma aula de criar oportunidade com estratégia simples. Ele esteve de frente para uma necessidade, pegou aquilo que ele tinha estudado, mas é legal lembrar que tem um tempo aí, uma curva de aprendizado, um tempo que precisa investir no tempo de aprendizado, né? Buscando referências para se modelar, para olhar o que tem e sem mimimi, porque não era cursos pagos, eram muita coisa que tem orgânica e boa, né, na internet. Isso. E assim, você podia ter sentado e chorado, mas você resolveu vender lenço. Eu acho ótimo essa parte. E assim, pra gente fechando aqui, finalizando aqui, você entendeu que você não vendia bolos, você vendia sonhos. Eu entendo que a partir dessa disruptura mental na sua vida, desconstrução de uma crença poderosa, crença limitante é uma verdade absoluta que a gente tem. E quando a gente entende qual é a crença e a gente pode trabalhar para romper, para dissolver, eu gosto muito de falar dissolver, romper. O Paulo Costa, que foi meu coach financeiro, um amigo querido, ele fala muito isso. Não vamos falar quebrar, não, porque parece que o cérebro não gosta de quebrar. Parece que quebrar é ruim, eu vou querer consertar. Mas eu quero romper, eu quero dissolver. Então, quando eu entendi e dissolvo uma crença, há uma disruptura mental. Sim. E eu achei isso incrível. E foram várias outras, porque a maioria das pessoas me conhecem, né, como o cara que vendeu a melhor trufa de chocolate do planeta. Só que isso aconteceu por causa, né, que
minha filha havia feito aniversário, né? E a gente estava sem grana para fazer. Só que o que as pessoas não sabem é que teve um antes. Depois desse período dos bolos, teve outras situações que eu fui no chão e fiquei muito mal emocionalmente. E um ponto de ruptura, né? Ou melhor, um ponto de ruptura e ascensão aconteceu quando a Karine me ofertou, né? Ele me ofertou uma formação em coaching. Nossa, essa história eu teria que contar, mas não vai dar tempo. Eu vou te chamar outro Me podcast. chama, não vai dar tempo. Mas por que eu tô contando isso? Tô contando isso porque quando eu fui vender trufa de chocolate na rua, né? Apesar de que fazia muito tempo que eu não ia pra rua, né? Porque o negócio dos bolos não dá certo, porque não é só de força de vontade que um negócio se sustenta, mas tudo bem, né? Quando eu fui vender as trufas, né? Eu parei, peguei a caixa na mão, né? E falei assim, tá, agora como é que eu vou vender isso? Mas quando eu perguntei como é que eu vou vender, porque agora é um coach vendendo trufa. Não tem? É um coach que não teve problema de ser julgado por, né, vendendo trufa de chocolate. Eu fui pra rua, né, e veio a copy perfeita na minha cabeça, sabe? Copy perfeita. Só que eu tava tão desacreditado em mim naquela época, né, que eu fui sem, vamos ver se isso vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Só que pra minha surpresa eu vendi 60 trufas em 1h30. Aí eu, opa, não, peraí, tem alguma coisa aí. Só que aí depois eu percebi, nos outros dias vendendo, porque eu fui aumentando. Aí no outro dia eu vendi 100. Aí no outro dia, será que eu consigo vender 150? Vendi 200. Qual foi seu recorde? 480 num dia. Que massa. Gente, olha só. Eu apresentei o Johnson, mentor de empresários, especialista em vendas e atendimento ao público, e ele está contando desses altos e baixos, e ele vendeu a melhor trufa do planeta. Inclusive teve umas reportagens, né? Saiu na televisão, ele ficou famoso com essa história. E eu acho isso incrível, porque como eu falei no começo, se você tivesse contado só a história do leão, já tinha valido o podcast. Porque com toda a sua trajetória, e eu quero já de público aqui, né? Sim. Te convidar para um próximo encontro, que tem muita história boa para contar. Mas, assim, quando o leão percebe a sua essência, quem é verdadeiramente, isso aí, não tem dificuldade, né? A gente vai criar oportunidade com estratégias muito simples, né? Aonde as pessoas vão encontrar problema, eu reconfigurei a minha mente para enxergar oportunidade. E o interessante é até falar para você que eu não nasci assim. Pelo contrário. A Karine me ensinou algo um dia sobre neuroplasticidade. Não é isso? Que é a capacidade do nosso cérebro de criar conexões neurais novas para lidar com situações antigas. Quando eu entendi isso, eu comecei a fazer esse movimento, né, de entender qual era a crença, ressignificar ela e fazer esse movimento, né? E aí, o que ficou claro para mim? Não há problema que não haja solução. Então a minha mente, eu configurei a minha mente dessa forma. Não há, porque todo problema vai se render a uma mente desbloqueada. E como é que funcionou essa questão de mentor de empresários, né? Como é que funcionou? O problema é que quando eu chegava na frente dos caras, né, os caras não davam nada por mim, e aí eu ia lá, enxergava, identificava qual era a crença dele, e falava assim, o cara, como é que você conseguiu? Isso, Karine, me fez me tornar sócio de um empresário em São Paulo que tem uma empresa que a empresa dele vale 10 milhões. Como que o vendedor de trufa, que não tem administração, porque assim, minha faculdade, gente, minha formação é teologia, não tem nada a ver. Como que o vendedor de trufa, né, que não foi pro ensino convencional, agora é sócio de um empresário?
Sabe por quê? Sabe como é que aconteceu? Eu fui pra TV, né? Aí ele mandou um direct pra mim e falou, rapaz, né, você fez uma live com uma pessoa que é amiga minha e eu comecei a te seguir, eu tô vendo como é que você tá indo e eu estou disposto a investir em você. Uau. E aí eu né, falei, meu Deus, e agora? investir em mim. Só que aí, na hora, algo que eu aprendi. Se você ficar emocionado demais, você não entrega o que você tem. Porque quem é fã nunca vai entregar aquilo que tem. Aí na hora me veio, pum! Aí eu respirei e falei assim, eu vou ver algum projeto que a gente possa tocar junto. Mas se você precisar descobrir qual é o propósito de Deus para sua vida, você pode contar comigo. Ele, cara, você acabou de tocar na pergunta da minha vida. Eu, como que um cara, CEO de uma empresa top em São Paulo... Eu falei, me dá seu WhatsApp aí. Fiz uma sequência de 3 ou 4 perguntas. Perguntas poderosas são... Isso, perguntas poderosas. Aí ele... Não é possível. Entendi. Ele em 10 minutos ele entendeu o propósito dele. E aí eu virei a mesa. Eu falei assim, olha só, você veio de lá pra cá querendo investir em mim. E tá tudo bem, que maravilha. Só que eu vou fazer o primeiro investimento em você. Eu vou investir R$5.000 em você. Esse é o valor do meu processo de coach. E você não vai pagar. Eu tô investindo em você. Virei a mesa, né? E aí, imagina, lembra lá atrás a crença que foi quebrada? Sim. Eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho com elas, né? Eu me tornei sócio desse cara depois. Porque na 3ª ou 4ª sessão, ele tava voando, sabe? Totalmente intencional. As pessoas à volta dele já estavam falando, que estavam vendo a mudança e tal. E aí apareceu a oportunidade da gente criar da gente lançar um curso online juntos. Que legal. Ok? Fui pra lá, a gente criou, né, um modelo de curso presencial e nesse modelo a gente vendia o curso online. Eu fui para São Paulo, primeira vez que eu viajo de avião, gente, na vida, não tem? Com tudo pago para ir palestrar num evento para 70 empresários. Imagina, na maior cidade, né, da América Latina. Uau. Como que o vendedor de trufa conseguiu chegar lá? Porque uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Então, assim, quero te agradecer de estar aqui. E essa frase que ela ecoe na vida e na mente de quem está nos ouvindo. Uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Bom, já que nós estamos finalizando aqui, eu quero dizer o seguinte, se você tem uma questão aí, ó, deixa nos comentários pra gente. Esse podcast vai estar nas plataformas aí, mas no YouTube a gente tem condição, né, de ter comentários pra gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Quero te agradecer, foi muito boa a nossa conversa. Sangue nos olhos, paixão no falar, é isso, é sobre isso. Paixão no falar. E muito obrigada mesmo. E já fica aqui o convite para o próximo, porque já tem uns assuntos aí que eu tô querendo abordar com você. Mas um podcast só é muito pouco. Pro próximo. Você sabe como eu fiz para fazer R$2 virar 190 em um dia? No próximo podcast. Eu adoro essa história, a gente vai ouvir. Gente, é isso, a gente vai ficando por aqui. Tem muita história boa, tem muita coisa pra gente aprender com esse mentor de empresários que eu vi voar, vi crescer e tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Você não tem noção. Tenho muito orgulho. Nós vamos ficando por aqui. Você convida seu amigo aí para poder, se fez algum sentido para você esse podcast, convida seu amigo aí para assistir também. Curte a gente, compartilha, enfim. E quem quiser me encontrar, né, nas redes sociais, pode ir lá no Instagram, Johnson Apolinário, né, com 2 Os no final. Só encontrar que a gente tem conteúdo lá gratuito, de qualidade para você.
Muito bom, muito obrigada, meu querido, e até mais.